Esse evento é da graduação e do grupo de pesquisa vinculado ao programa de mestrado e doutorado de pós-graduação em Direito Político e Econômico. O grupo de pesquisa é o Sistema de Seguridade Social. Todos que estão aqui, a Bruna não... ela não... Ana Paula, será que não conseguiu para entrar aqui? Bom, o professor Carlos... Não, entra aqui, ela não achou ela? Mas tudo bem, ela vai, eu acho que vai tentar. Vem sentar aqui, Elisete. Meu nome é Zélia Pierdonà, sou professora do 7º A, da disciplina de Direito da Seguridade Social. Todos que estão aqui pertencem ao grupo de pesquisa. O professor Carlos Gustavo, ele é professor do Lato Sensu de Direito Previdenciário, Lato Sensu de Trabalho e Direito Previdenciário. Ele fez doutorado aqui, faz parte do grupo de pesquisa, acho que desde 2009, né, Carlos? Desde 2009. A professora Ingrid, que também vai falar sobre sustentabilidade da previdência, da saúde complementar, ela acabou de terminar já um semestre, né? Que terminou o mestrado, logo vai retornar no doutorado, e é uma das profissionais do direito que mais conhece saúde suplementar. A professora Elisete, que dessa vez ela só vai estar aqui, mas na próxima ela vai falar. A professora Elisete acabou de defender o mestrado dela, já ingressou no doutorado e escreveu sobre questões relacionadas às contribuições previdenciárias e na justiça decorrente dos acordos e sentenças da Justiça do Trabalho, então que tem repercussão no direito do trabalho e também no direito previdenciário. A professora Ana Paola, é Paola, né? Ela fez mestrado, é doutoranda também do Mackenzie, tem trabalhado com isso há muito tempo está no grupo de pesquisa e trabalha a questão também direito de trabalho plataformizado, repercussões. E que tem muito a ver com a sustentabilidade. Depois eu vou abrir para elas também, se quiserem fazer algumas considerações sobre a temática, certo? Então, esse evento é um evento... Deixa eu ver se o pessoal do grupo de pesquisa está acompanhando aqui. Deixa eu ver o que acontece aqui. Deixa eu ver. A princípio era para estar e eu não estou achando aqui. Eu admiti e agora assumiram daqui. Ah, eu acho que está aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Deixa eu abrir aqui. Estão conseguindo acompanhar bem? Então, tem esse grupo de pesquisa, ele tem alunos do mestrado e doutorado, alunos da graduação, aqui do Mackenzie, mas também o vice-líder do grupo de pesquisa é o professor André Schurth, que é professor da Unicristo, em Fortaleza. Né? Tem membros do grupo de pesquisa acompanhando online, eu não pus aqui, mas acompanha por aqui. Inclusive, tem uma professora da Universidade Gran Colômbia, de Bogotá, na Colômbia, e que ela não está agora porque tinha um evento, mas logo na sequência deve acompanhar também. Então, quero dar as boas-vindas a todos. Aqui tem muitos que são meus alunos e muitos que não são alunos. Nós vamos tratar de um tema que é a sustentabilidade da proteção social brasileira, que diz respeito a todos nós, porque garantir a sustentabilidade da proteção significa garantir os direitos tanto para os atuais beneficiários, como os atuais contribuintes da Previdência e que vão ser beneficiários no futuro, quanto das futuras gerações. O termo sustentabilidade, ele está muito atrelado ao direito ambiental. Normalmente, quando se fala em sustentabilidade, as pessoas pensam no direito ambiental e dizem que a garantia de um meio ambiente saudável às futuras gerações tem previsão constitucional no artigo 226. Só que a proteção social também tem esta garantia, não com esse termo, né, garantia das gerações futuras. Tem um preceito, e os meus alunos que estavam na aula de hoje de manhã, eu comentei, tem um preceito
que ele é fixado tanto para o regime geral de previdência quanto para o regime dos servidores, que é a necessidade de observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Se a Constituição diz que a Previdência Social tem que observar esses critérios, ela está dizendo, em outros termos, para garantir a proteção tanto aos atuais beneficiários, quanto àqueles, há pouco eu disse, que são contribuintes e que vão ser beneficiários amanhã, quanto às futuras gerações. Eu tenho sustentado que há 2 preceitos específicos pensando nas futuras gerações, tanto em relação ao meio ambiente, quanto em relação à previdência social. E quando eu falo em sustentabilidade da previdência, ao mesmo tempo eu falo da sustentabilidade da proteção social como um todo. Por quê? Porque a Constituição de 88, e eu vou passar a palavra logo em seguida para o professor Carlos, a proteção social instituída na Constituição de 88 é uma proteção social ampla, garantir a proteção de todos, por meio do subsistema previdenciário, que protege os trabalhadores e seus dependentes, ou do subsistema assistencial, que protege os necessitados, independente de contribuição. Além disso, a Constituição ela trouxe a universalidade do acesso à saúde pública. Então, se eu falo em garantia de sustentabilidade para um dos ramos da Seguridade, para um dos subsistemas da Seguridade Social, eu tenho que, obrigatoriamente, eu passo a refletir e a ter a perspectiva da sustentabilidade de todo o sistema, da sustentabilidade da assistência social, que é dirigida aos mais vulneráveis, e da garantia de acesso de todos a um nível adequado de saúde pública. Então, queria fazer esse registro para vocês terem presente isso. E, por fim, antes de passar a palavra, eu gostaria de chamar a atenção para o tripé da sustentabilidade. Desde 1972, em Estocolmo, quando teve a primeira perspectiva do conceito de sustentabilidade, já se falava na perspectiva humana e, portanto, tinha também um aspecto da sustentabilidade social e econômica. Porque eu não posso pensar numa da sustentabilidade sem pensar no econômico, que garante também o social. Eu não posso falar em ter sustentabilidade só da proteção do meio ambiente, só das questões ambientais. Assim como eu não posso falar em ter sustentabilidade só econômica. E também não posso falar em ter sustentabilidade social. Porque um caminha junto com o outro. É nessa perspectiva, nessa tríplice dimensão da sustentabilidade, que eu tenho sempre sustentado a necessidade de que os 3 aspectos andem junto. Nós não temos garantia de direitos sociais se nós não tivermos uma economia que garanta a sua implementação. Porque dinheiro não nasce em árvore, nós precisamos de recurso. Hoje de manhã, enquanto eu vinha para cá, eu via numa dos jornais da rádio que eu estava acompanhando, e da TV, a TV e rádio, onde ele dizia que nós temos uma carga tributária que já se aproxima dos 30%, a pessoa falou 40% da riqueza nacional, mas não é bem assim, é em torno de 35%. Então, de toda a riqueza produzida no Brasil, 35% vai para o Estado brasileiro para garantir direitos. E nós temos que pensar numa garantia equilibrada dos direitos. Não adianta eu só ter previdência se eu não tenho assistência, se eu não tenho saúde e se eu não tenho os outros direitos não componentes da Seguridade Social, como, por exemplo, uma educação de qualidade. Amartya Sen, ele diz que nós só teremos liberdade substantiva quando nós temos o mínimo para todas as pessoas. E aí ele fala que esse mínimo é garantido por meio das liberdades instrumentais. E nessas liberdades instrumentais, ele cita o acesso a uma saúde de qualidade, nem que seja a básica, mas de qualidade para todos. Ele fala de educação e fala também de um mínimo de assistência social. Todos têm que ter um mínimo
né, garantias de um mínimo para que possa se dizer em liberdade de escolha, em liberdades substanciais. Feitas essas considerações sobre o que se entende por sustentabilidade, eu vou passar a palavra ao professor Carlos, que ele vai trazer uma perspectiva que nós temos defendido em alguns artigos, né, professor Carlos? Eu comentava isso com os alunos hoje pela manhã. Como nós temos que entender a proteção social não de forma isolada entre os subsistemas, mas sim integrados. Ele vai abordar isso. Depois eu vou apresentar alguns dados para impactar vocês, porque são dados da realidade, e é sobre esta realidade que nós temos que refletir a sustentabilidade, e para passar a palavra para a professora Ingrid, para falar também do aspecto privado, não só do Estado, a necessidade, porque não adianta também nós ter sustentabilidade só na proteção social concedida pelo Estado. Então, tem que ter sustentabilidade do regime geral, do regime dos servidores, da assistência social, da saúde pública, como também hoje corre sérios riscos à saúde suplementar, que tem tido, por diversas razões, quer por ordenamentos normativos generosos, quer por decisões judiciais generosas, nós temos visto muitos planos de saúde assim como uma situação bastante precária de sustentabilidade. E a professora, ela tem a teoria e a prática nesse aspecto, e eu tenho certeza que todos vocês vão se impactar positivamente com essas informações. E ainda depois eu vou passar a palavra para os professores, então, Elisete e Ana Paula, que, na verdade, a ideia era nós três, mas como faltou lugares, eu digo, venham todos para frente, e assim nós vamos, inclusive, quando se fala de sustentabilidade, as pesquisas da professora Ana Paula sobre a questão das novas tecnologias, o quanto isso repercute na previdência social, né? Porque se eu tenho mais gente sem trabalho, em decorrência das novas tecnologias, eu vou ter menos pessoas ligadas à previdência e, portanto, mais à assistência. Por isso que nós temos que trabalhar em conjunto esses direitos. A própria dissertação da Elisete, que demonstrou o quanto as contribuições decorrentes dos acordos e sentenças na Justiça do Trabalho acabam decaindo por uma jurisprudência, no meu entendimento, equivocada do Supremo Tribunal Federal, que faz com que muitos daqueles que deveriam recolher contribuições, tanto os trabalhadores quanto as empresas, não recolhem, o que agrava ainda mais o déficit da Previdência. Professor Carlos, é uma alegria tê-lo aqui. O professor Carlos, eu disse para vocês, ele fez doutorado nesta casa, fez mestrado na PUC, doutorado aqui no Mackenzie, e é professor da Lato Sensu aqui do Mackenzie, e também de uma outra instituição de ensino. Mas eu vou puxar a brasa para o nosso assado como boa gaúcha, né? Falando, então, da atividade docente dele aqui na nossa casa, na especialização. Professor Carlos, eu vou passar a palavra, o senhor vai falar daqui? Vou. Tá bom. Eu vou passar lá, o senhor quer? Passa os slides. Tá bom. Ele vai fazer, pode ficar tranquila. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui, mais uma vez, a oportunidade da professora Zélia de dar esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre a sustentabilidade, mais especificamente sobre o sistema de seguridade social. Como a professora Zélia comentou, pessoal, falar sobre seguridade social, principalmente falar sobre a sustentabilidade da seguridade social, não é um ponto muito fácil. Na verdade, é um tema muito complexo, porque, como vocês viram, para a gente compreender, se vocês pensarem a sustentabilidade, a compreensão da sustentabilidade sempre leva e remete a gente a pensar num equilíbrio. E para que a gente consiga estabelecer um equilíbrio, a gente sempre precisa encontrar ou apontar pontos de comparação. E pela fala da professora Zélia, vocês já viram quantos pontos ou quantos elementos a gente pode usar e considerar para a gente conseguir dizer se o sistema de seguridade social ele é sustentável. A professora Zélia falou sobre a perspectiva econômica, a professora Zélia falou sobre a perspectiva social, a professora Zélia falou sobre a perspectiva da governança. Ou seja, a gente tem vários pontos e várias perspectivas para analisar a sustentabilidade.
Tá? O que eu queria propor para vocês, pessoal, já que a gente está aqui, basicamente, grande parte de vocês estão na graduação, propor para vocês, para a gente refletir. Todos vocês estão no 7º ano e estão tendo contato com o que é a Seguridade Social. A minha perspectiva de propor para vocês é nós, juntos, refletirmos se, de fato, a gente, nessa construção, que a professora, quem é aluno da professora escuta muito isso ela falar, que a Constituição é um paradigma nessa ideia de proteção social trazida pela Seguridade Social, se de fato, nesses quase 40 anos que a gente está caminhando com esse sistema já posto, de fato a gente pode pensar que esse sistema ele foi estruturado da melhor forma e dentro de uma perspectiva sustentável, já que, para que a gente possa, vocês sabem que proteção social, Seguridade Social nada mais é do que uma forma de proteção social. Desde que a sociedade é sociedade, sempre a gente precisou, nós sempre precisamos do auxílio de terceiros. Então, sempre a sociedade se articulou para criar formas de proteção social. Então, se a sociedade sempre pensou e estruturou meios e perspectivas de proteção social, se esse modelo que a Constituição de 88 encampou, ele realmente tem e está sendo efetivado. Por quê? Porque se a gente encontrar desvio dessa perspectiva, a gente tem aí um indicativo de que a gente pode ter um problema estrutural nessa ideia da sustentabilidade do nosso sistema de seguridade social. Porque se sustentabilidade é garantir equilíbrio, se a gente tem um problema de base, se a nossa estrutura está problemática, antes da gente discutir assuntos como a reforma da Previdência, como a reforma da saúde, como a reforma da assistência social, a gente precisa parar e olhar um pouquinho mais para trás. Para quê? Para mexer na base desse nosso edifício chamado Seguridade Social. Tá? Quando a professora Zélia começou a exposição dela, ela disse para vocês que o nosso de Seguridade Social, ou seja, a forma com que o Constituinte na proteção social da sociedade brasileira foi a Seguridade Social. E como a professora Zélia disse, a ideia da Seguridade Social ela não é uma ideia do Constituinte brasileiro, mas ela é uma ideia que foi construída no século passado na Inglaterra. É o que vocês já devem conhecer como Plano Babbitt. Vocês conhecem, vocês têm a exata compreensão do Plano Babbitt? Para que a gente consiga fazer a exata compreensão do Plano Babbitt, pessoal, a gente pode idealizar o raciocínio do Plano Babbitt de uma forma muito parecida com a nossa realidade familiar. Pensar no Plano Babbitt é pensar em como nossos pais administram aquilo que a nossa renda familiar tem para que a gente consiga educar nossos filhos, para que esses filhos consigam se projetar e conseguir se manter de uma forma autônoma. Fazendo um paralelo muito próximo com essa dinâmica familiar, a ideia da Seguridade Social, quando ela é desenhada lá no Plano Babbitt, ela parte do pressuposto de que não dá para pensar em cidadania, não dá para pensar em vida digna de qualquer indivíduo, pessoal, se esse indivíduo ele efetivamente não tem autonomia. E a autonomia, ou seja, a liberdade para poder definir suas próprias vontades e os seus próprios atos, hoje, no mundo que nós temos hoje, se dá basicamente com o trabalho. Vocês concordam? Vocês todos estão aqui cursando uma universidade justamente para se capacitarem, atingirem o mercado de trabalho para quê, pessoal? Para justamente garantir autonomia, ser dono do próprio nariz. É essa perspectiva. É essa perspectiva, pessoal, a base e a ideia do Plano Babbitt. Babbitt, antes dele trabalhar nesse grupo
que originou nesse estudo da Seguridade Social, ele tinha um trabalho anterior que ele justamente discutia e propunha a necessidade de você olhar o pleno emprego e a necessidade de que o Estado precisasse garantir o pleno emprego, porque ele dizia que o emprego, a efetivação do emprego não era um problema pessoal, era um problema da sociedade, era um problema do Estado. E, a partir desse raciocínio, ele desenvolve a ideia da Seguridade Social. E qual que é o ponto de partida para a BEVT? O ponto de partida, o núcleo da ideia beveridiana é justamente isso. O Estado, ele tem que fomentar, ele tem que intervir para garantir a todos os cidadãos emprego. Porque é com o emprego que o indivíduo ele consegue atingir a plenitude da sua cidadania. O Estado, ele vem e ele atua, inclusive intervindo na sociedade, para garantir justamente o emprego. A empregabilidade, e tanto que ele diz que o plano de Seguridade Social só funciona se houver o pleno emprego, justamente porque se parte da ideia de que o Estado, estimulando o trabalho e garantindo, quando a gente fala de trabalho, toda essa perspectiva do acesso à educação e do acesso ao efetivo emprego, ele só efetiva se o indivíduo conseguir o trabalho. E mais do que isso, pessoal, por que ele fala e por que ele estimula o trabalho? Porque nós estamos vendo aí, nós acabamos de sair de uma situação de crise a crise econômica vinda, uma retração econômica vinda pela pandemia. Vocês viram que a empregabilidade, o trabalho gera riqueza. E, gerando riqueza, o Estado consegue apropriar parte dessa riqueza para trabalhar em favor de quem precisa. Então, dizia ele, olha, o ponto de partida para a gente pensar numa forma de proteção social é, primeiro, eu, Estado, para que as pessoas tenham empregabilidade. Porque as pessoas tendo empregabilidade, elas vão ser donas do próprio nariz. E, mais do que isso, elas vão gerar riqueza coletiva. E, a partir do momento que eu tenho riqueza coletiva, eu consigo tirar parte dessa riqueza para quê? Para prestar serviços de proteção para as pessoas. Esse é o primeiro ponto da ideia beveridiana. Segundo ponto, ele diz o seguinte, olha, depois de tudo que a gente já viu da história, principalmente com as duas grandes guerras, com as recessões econômicas, com todos esses problemas sociais que a gente viu, uma coisa precisava ser fixada. O Estado, além de intervir para garantir trabalho para todo mundo, ele tem que intervir e garantir que todo cidadão tenha um padrão mínimo de vida digna. Tá? E o Estado, toda vez que eu enxergar um cidadão e verificar que esse cidadão está abaixo desse padrão mínimo de vida digna, eu tenho que usar técnicas para ajudar essas pessoas. E quais são essas duas técnicas? As duas técnicas, pessoal, se a gente for olhar, ela é muito parecida do que a gente tem até hoje. Como que a gente consegue pensar e prever a possibilidade de ajudar alguém? Ou de uma forma espontânea, ajuda mesmo, a pessoa está passando necessidade, o que eu faço? Eu ajudo a pessoa. Ou uma outra forma de eu evitar que a pessoa caia em vulnerabilidade é conseguir criar uma regra para fazer com que essa pessoa poupe, porque a hora que ela passar por uma situação de necessidade, eu consigo, com aquilo que ela poupou, ajudar ela, principalmente pela perspectiva econômica. Isso, pessoal, que eu acabei de falar, é justamente o que o BEVT propõe. O BEVT propõe que a gente vai garantir o mínimo para as pessoas por essas duas perspectivas. Pela técnica de provisão, que é o quê? É a regra de que todo mundo precisa, tá, fazer uma reserva financeira. E para quem que ele propõe isso, pessoal? Ele propõe isso para o trabalhador. Por que para o trabalhador, pessoal?
A gente não acabou de conversar que é com o trabalho que a pessoa se mantém? Todo mundo, e vocês sabem disso, mesmo para quem aqui ainda não começou a trabalhar, sabe disso, que todos nós vamos passar por períodos de inatividade, em que a nossa força de trabalho vai desaparecer. Seja porque a gente ficou doente, seja porque a gente se depara com uma questão social, como a gente viu aí a pandemia, que vai impedir a gente de trabalhar, ou mesmo vai chegar à idade avançada, que vai tirar a força nossa de trabalho. Então, se eu já consigo prever que eu tenho situações que a pessoa vai parar de trabalhar, e se ela não poupar, ela vai para uma situação de vulnerabilidade, eu, Estado, crio uma regra, uma técnica de provisão, que é uma poupança antecipada, que eu imponho a esse trabalhador, para que, quando ele passar por aquelas situações em que ele perde a força dele de trabalho, o que eu venho? Eu tiro dessa poupança, dou dinheiro para ele, um dinheiro que substitui a remuneração dele. O que eu acabei de falar? O que é essa técnica de provisão, pessoal? É aquilo que vocês aprendem com a professora Zélia, que é a Previdência Social. Previdência Social nada mais é do que uma poupança impositiva pelo qual o Estado fixa e impõe a todo trabalhador que mensalmente ele tira parte daquela poupança, parte daquele salário dele, integra, leva para esse fundo coletivo, para essa poupança coletiva formada pelo salário de todos os trabalhadores, e essa reserva, lá no futuro, quando esse trabalhador ficar doente, ou quando essa trabalhadora der à luz a uma criança, ou quando esse trabalhador ficar idoso e não conseguir mais trabalhar, ele vai ter direito a ir receber uma aposentadoria, um benefício que vai fazer o quê? Substituir a remuneração que ele deixa. É essa a técnica de ajuda. Por isso, o Beveridge, ele propõe e ele impõe que a primeira via de proteção para garantir esses mínimos é justamente impondo essa técnica de proteção. E diz ele, olha, a nossa proposta aqui é olhar para garantir o mínimo para as pessoas. Então, o Estado tem que garantir e impor essa poupança, essa previdência, para garantir o mínimo para o trabalhador. Por quê? Porque se o trabalhador quiser algo além do mínimo, o que ele faz? Ele voluntariamente faz uma poupança privada, vai para a previdência privada. Tá? Então, guardem vocês. A ideia beveridiana é garantir mínimos. A ideia da previdência pública é mínimo. Depois a gente vai voltar nisso daí. Mais do que isso, pessoal, diz ele lá o seguinte, ó, se eu tenho que garantir um mínimo para todo mundo, eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar. Seja por questões sociais, seja por questões físicas. Então, eu também tenho que pensar numa outra técnica para proteger e garantir que essas pessoas que não consigam trabalhar, que elas também se coloquem dentro de um padrão mínimo. E aí ele vem e desenvolve a técnica da ajuda, que é o que a gente conhece como assistência social. Assistência social nada mais é do que uma forma pelo qual o Estado ele resgata a pessoa e tenta levá-la para restabelecer aquele padrão mínimo de vida digna dessa pessoa. Tanto que a gente, na assistência, a gente assiste uma pessoa que já está numa situação concreta de vulnerabilidade, diferente da previdência, que previne a pessoa de ir para uma situação de vulnerabilidade. Mais do que isso, pessoal, tanto a técnica da assistência como a técnica da saúde, a técnica da ajuda, previdência, provisão, assistência, ajuda, elas reforçam aquela premissa básica de que o indivíduo precisa ter autonomia. Como ele faz isso? Na técnica de provisão, na previdência, sempre que você olhar para o trabalhador que está precisando de proteção porque ele perdeu a força de trabalho, o que você faz? Você oferece serviços para esse trabalhador para que ele consiga
readquirir a capacidade dele de trabalho. Por isso que a gente vê aí, não sei se alguém aqui conhece um pouco da Previdência Pública, mas sabe que muitos dos trabalhadores que estão em gozo de auxílio-doença porque perderam a capacidade de trabalho em razão de algum acidente, o Estado, o INSS, oferece para ele o serviço de reabilitação profissional, onde esse trabalhador vai ser inserido num serviço para que ele readquira a capacidade profissional dele. Ou seja, a Previdência estimula, quando possível, que o trabalhador volte para o trabalho. E a assistência, pessoal? A assistência dentro da mesma perspectiva. Se a cidadania ela só se completa, ela só se efetiva com autonomia, no sistema de assistência social, eu só posso trabalhar efetivamente a ajuda se, além de eu dar o peixe para essa pessoa necessitada, eu ensinar essa pessoa a pescar. Por quê? Porque enquanto eu não ensino essa pessoa a pescar, ela não vai adquirir autonomia. Então, dentro de uma perspectiva como a nossa, dentro de um país cuja o histórico de desigualdade é tão grande, a assistência ela vem não só para dar uma retaguarda financeira mínima para as pessoas, mas, principalmente, ela vem para trabalhar e para garantir que essas pessoas que estão em efetiva situação de vulnerabilidade, elas resgatem a autonomia delas, ou elas adquiram a autonomia delas, para que elas possam, a partir dessa construção, elas transporem aquela situação de miserabilidade, de vulnerabilidade que a gente consegue. É por isso que, quando a gente idealiza, por exemplo, o Bolsa Família, que é o principal benefício assistencial que a gente tem, a ideia do Bolsa Família é, sim, pagar os R$600 para um grupo familiar. Mas, mais do que isso, é garantir que, com o pagamento dos R$600 que você está dando para aquela família, aqueles filhos que integram aquele grupo familiar, efetivamente, eles estão estudando para que um dia eles consigam transpor essa situação de vulnerabilidade. Tanto que você exige, para a manutenção do benefício, o quê? A comprovação da frequência escolar. Tá? Essa é a ideia beveridiana. É essa a ideia que a gente tem estruturada na nossa Constituição, lá no artigo 194 da Constituição. Aí, e era nessa perspectiva que a gente pensou, né, professora Zélia? É devolver para vocês a pergunta. Por tudo aquilo que vocês escutam, por tudo aquilo que vocês acompanham, o desenho de Seguridade Social, que está lá na Constituição de 98, hoje, e nesses quase 40 anos de Constituição, ele efetivamente refletem essa perspectiva? Qual é a perspectiva de vocês? Se a gente, para tentar facilitar um pouco essa compreensão, você pode ir para a última. Para a última. Se vocês derem uma analisada em alguns dados, pessoal, pode ir. Eu vou lá. Não, está aí, Zé, já está bom. Esses são todos os dados extraídos de pesquisas científicas, tá? Ou do IBGE. Hoje, no Brasil, nós temos quase 129, quase 130 milhões de pessoas em idade para trabalhar. Desses 130 mil, só 38 milhões trabalham formalmente. Tá? Ou seja, nós temos no Brasil hoje mais trabalhadores na informalidade, ou seja, trabalhadores que não instrumentalizam para o Estado não vê o trabalho deles e, consequentemente,
não tem qualquer repercussão nessa perspectiva da proteção social, principalmente na proteção previdenciária. Tá? E, somando trabalhadores formais e informais, a gente tem quase a metade da população que está no período de atividade não trabalhando. A gente pode falar em pleno emprego no Brasil? Segundo, pessoal, objetivamente, seja em pesquisa doutrinária, ou seja em pesquisas empíricas, quanto maior é a instrução, e vocês, eu acho, sabem bem disso, pela realidade de vocês, quanto é maior a instrução do trabalhador, maior é o salário dele e maior é as condições dele ter efetivamente um vínculo de trabalho formalizado. Tá? Estou falando vínculo de trabalho, não vínculo de emprego. Tá, pessoal? Segundo o PNAD, feito pelo IBGE, 40% das pessoas como vocês, que nasceram já na Constituição de 88, 40% não têm o ensino médio completo. A gente está conseguindo instruir as pessoas para que elas efetivamente ganhem autonomia e, como nós já escutamos isso muito na faculdade, tenham a efetivação da cidadania plena delas? Tá? Um outro ponto. Vocês viram que a ideia da previsão, da técnica da previsão, da provisão, com a técnica da ajuda, elas trabalham de uma forma organizada. A ideia, pessoal, até por uma perspectiva de estímulo, a ideia é que na Previdência, que com o trabalho, a gente tenha a principal veia de proteção social. Quando o plano PEVD trabalha com essas duas técnicas, técnica de ajuda, previdência e assistência, ele diz o seguinte, olha, a principal porta de proteção é sempre a Previdência. Por quê? Porque na Previdência a gente está estimulando a autonomia da pessoa. A proteção ela está se estruturando pela própria pessoa, porque ela se desenvolve e ela se constrói pelo trabalho. Previdência é uma poupança compulsória. Tá? A assistência ela só vem quando a Previdência não existir. Por isso, a Previdência ela tem que sempre ser mais estimulada que a assistência. Consequentemente, quando a gente fala em proteger alguém pela Previdência, pela assistência, a gente tem que criar uma diferenciação, a ponto que a Previdência estimule mais a pessoa a pensar na proteção do que na própria assistência. É a mesma coisa, pessoal, se a gente fosse fazer um paralelo com a nossa dinâmica familiar, do filho que trabalha e ganha para se manter, e do filho que não trabalha e tem uma mesada maior do filho que trabalha. É óbvio que para o filho que não trabalha, essa realidade tende a desestimulá-lo a querer um dia ser igual ao irmão dele, de querer se manter pelo próprio trabalho. A ideia da Previdência é a mesma coisa. Quando a gente fala em proteção previdenciária, a gente está falando de uma construção de proteção feita pela gente, trabalhador. Eu, como trabalhador, todo mês eu tenho uma parte do meu salário que vai para essa poupança forçada e é ela que vai me sustentar lá no futuro com a minha aposentadoria. Por isso, a perspectiva é que o Estado, quando ele me concede uma proteção previdenciária, que ele demonstre que essa proteção previdenciária ela tenha um valor maior do que a proteção da assistência social. Hoje, pessoal, o principal benefício assistencial previsto pela Constituição de 88, que é o benefício assistencial de prestação continuada, ele tem o mesmo valor do piso da proteção previdenciária. Isso implica dizer o seguinte, que um trabalhador
que foi trabalhador a vida inteira recebendo um salário mínimo, ele vai ser aposentado com um salário mínimo. E para ele ser aposentado com um salário mínimo, ele teve o desconto de parte do salário dele por toda a vida. Um idoso, por exemplo, com 65 anos, que for considerado vulnerável, miserável, ele vai ter direito a um benefício assistencial também de um salário mínimo. Será que tem equilíbrio nessa perspectiva de piso de proteção previdenciária com piso assistencial? Nessa ideia? Professor Carlos, certamente isso é uma das questões que estimula a informalidade, né? Sim. Porque se eu sou um ambulante e eu trabalho, eu sou segurado obrigatório, eu deveria contribuir. Mas se eu iria contribuir para ganhar um salário mínimo, por que eu vou contribuir? É melhor eu ficar na informalidade, né? Então, o professor está dizendo, ele está dizendo aqui que é para eu falar no microfone para efeitos de gravação. Na verdade, o que acontece? Se eu sou um trabalhador de baixa renda, certo? Por que eu vou contribuir se eu sou um trabalhador por conta própria? Por que eu vou contribuir se eu vou ter o mesmo benefício? Aliás, eu vou perder, porque se eu ganho o salário mínimo e se eu pegar parte daquilo para contribuir para a Previdência, eu vou ganhar menos. Então, é preferível não recolher. Ah, mas daí tem que provar a miserabilidade. Mas alguém que trabalhe e ganha em torno de um salário mínimo, se ele parar de trabalhar, considerando a idade avançada, ele vai atender o requisito. Então, na verdade, essa ideia ela acaba que não segue os parâmetros do Beveridge, porque o Beveridge dizia que a assistência devia ser menos atrativa. Essa ideia da proteção social brasileira, ela estimula a informalidade, né? Então, eu só queria chamar a atenção em relação a isso. Pode continuar. Eu até tenho um dado aqui que eu acho que complementa um pouco aquilo que a senhora falou. Vejam vocês, pessoal, a gente estava falando, usando o primeiro dado, nós temos de 38 milhões de trabalhadores formais. Hoje, dado desse ano, 50 milhões de pessoas estão vinculadas ao Bolsa Família, que é um benefício assistencial. E hoje o Bolsa Família ele tem o valor mínimo de R$600. R$600 é quase a metade do valor do salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.412, é isso, né? Será que a gente não precisa refletir um pouco sobre essa situação? Será que elevar como se elevou, e aqui, pessoal, a gente faz um parênteses até para argumentar o seguinte, essa elevação ela independe da ideologia partidária que a gente tenha, porque vocês sabem que o Bolsa Família ele não teve a majoração agora nesse governo, tá? A majoração do Bolsa Família já vem do governo anterior, ou seja, oposição ou situação, dependendo do momento que você esteja, elas praticam essas mesmas perspectivas. Só que, até que ponto essas perspectivas não são um tiro no pé quando a gente olha para essas questões mais estruturais e dentro da perspectiva do que a gente quer para o cidadão brasileiro? Será que nós estamos disfarçando algo para não lidar com problemas estruturais que precisam ser repensados? Por quê? Porque, mesmo com todo esse contexto de proteção social que nós temos hoje no Brasil, pessoal, nós continuamos sendo o 8º país mais desigual do mundo. Então, se a ideia da Seguridade Social é justamente efetivar justiça social e igualdade, a estruturação do sistema de seguridade social, como ele está posto e ele vem sendo colocado e estruturado nesses 40 anos, ele não precisaria ou ele não exigiria uma reflexão maior sobre a gente? Nós estamos vendo aí muita discussão, principalmente só pela perspectiva econômica do problema da Previdência.
Mas será que a pergunta ou o tema necessário nosso hoje não seria a gente pensar numa próxima reforma da Previdência, mas seria repensar o modelo de proteção social que a gente chama, e o Constituinte de 88 trouxe como Seguridade Social. Era isso que eu queria trazer para vocês, não como um ponto, não como uma afirmação, mas como uma ideia para nós refletirmos em conjunto. Tá bom? Professora, era isso. Nós vamos continuar a bater papo aqui, mas eu queria, antes de passar para a professora Ingrid, ele vai apresentar uns dados. Ajuda-me lá no meu. Vai apresentar os dados, porque para sustentar esses benefícios não contributivos às pessoas necessitadas, que é o Bolsa Família e esse benefício de um salário mínimo ao idoso e à pessoa com deficiência, que não tem condições de se manter e não ser mantido pela família, para sustentar o acesso de saúde a toda a população brasileira. E ainda para conceder as prestações previdenciárias, a Constituição criou 7 contribuições de Seguridade Social. Dessas 7, que é um verdadeiro sistema tributário paralelo, dessas 7 contribuições, 2 delas, que incidem sobre a remuneração, são contribuições previdenciárias, são destinadas só à Previdência. Então, eu trabalho aqui no Mackenzie, como professora do Mackenzie, por ser trabalhadora, eu pago uma contribuição e, além disso, quem me paga também paga uma contribuição. Então, na verdade, imaginemos que eu trabalhe num banco. Eu vou receber uma remuneração. Tanto eu, que recebo a remuneração, quanto aquele que me remunera, pagam contribuição. Essa forma de financiamento, ela existe desde que a Previdência foi criada em 1883, na Alemanha, com Bismarck, que instituiu o Seguro Social. Bom, eu quero trazer aqui, e que está no quadro, para vocês terem uma ideia, desde 2015, quanto a primeira coluna, quanto os trabalhadores e os empregadores pagam dessas contribuições sobre a remuneração. Na segunda coluna, quanto o INSS paga de benefícios, porque dentro da Previdência nós temos previdência obrigatória, que o trabalhador não escolhe se entra ou não, e previdência complementar. A obrigatória é pelo Estado, pelo poder público. Então, o regime geral é para todos os trabalhadores. Os regimes dos servidores é para os servidores titulares de cargos efetivos. Só o regime geral, desde 2015, vocês podem ver os valores. No último ano, foi 904 bilhões. Provavelmente, esse ano, nós vamos chegar a R$1 trilhão só dos benefícios pagos pelo INSS. Ainda tem seguro-desemprego, tem o abono de um salário mínimo concedido aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, temos a previdência dos servidores públicos. Bom, depois, na terceira coluna, nós temos a diferença, aquilo que é tido como déficit, quanto a empresa recolhe, o trabalhador, e quanto o INSS paga de benefícios. Aí a terceira coluna é aquilo que a gente chama de déficit previdenciário. E depois, na quarta coluna, quanto a União gasta com saúde. Ainda tem gastos dos municípios e dos estados, mas que não chega a dobrar isso. Então, para dar serviços de saúde pública para o Brasil inteiro, a União gastou, no ano passado, 157 bilhões, enquanto para a Previdência gastou 904 bilhões. E de benefícios assistenciais, que entra ali, que é do âmbito da União, o Bolsa Família e o benefício esse de um salário mínimo à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, 268 bilhões. Aí vocês vão dizer, professora, isso é pouco. Isso é mais da metade do que tudo que a União arrecadou para tudo o resto. Para pagar servidor, para pagar a estrutura, para pagar a educação, para todo o resto. Porque a gente também não pode pensar, por isso que eu falei que sustentabilidade é pensar nos 3 direitos de seguridade, mas também pensar nos outros direitos.
porque todos nós queremos uma educação de qualidade, todos nós queremos uma infraestrutura de transporte adequada, e assim por diante. Então, nós não podemos pensar como algumas decisões judiciais, ou muitas vezes como o legislador, que ele precisa, a cada 4 anos, né, ter um retorno da população, e, por isso, ele não quer ser antipático, né? E aí o populismo vem à tona e acabam não fazendo aquelas reformas que devem ser feitas. E isso é com todos os governos, porque nós tivemos reforma. A Constituição é de 88. 10 anos depois, nós tivemos a reforma, a Emenda Constitucional 20, que estabeleceu essa necessidade de observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. E vocês vejam aqui, desde 2015, nunca atendeu esses critérios. E, mesmo assim, não se pensa em fazer uma reforma estrutural. E aí nós temos... Então, hoje, o patinho feio é a saúde. E aí a gente reclama quando alguém tem que ficar 4, 5 meses aguardando para ter um atendimento do SUS, ou quando não se tem um conjunto de medicamentos disponível, aí vai uma pessoa lá, que é mais abastarda, que fez um diagnóstico, muitas vezes por meio da saúde privada, e vai e pede que toda a sociedade brasileira pague um medicamento, um tratamento de alto custo. E não se diga que só os ricos pagam contribuição ou que pagam tributos, porque se eu vou comprar esse copo de água, eu pago uma série de tributos embutidos, inclusive contribuições de Seguridade Social. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, é isso que a gente tem que pensar. Como nós vamos garantir proteção? Certamente, quem está pagando hoje não vai ter os benefícios que tem hoje. E, certamente, vocês, que muitos de vocês ainda não são nem contribuintes, não vão ter. Vocês vão pagar o restaurante mais caro de São Paulo, sei lá eu, se ainda existe assim, qual o restaurante mais caro de São Paulo? Me digam ali um que seja muito caro. Tuju. Então, vocês vão pagar o jantar no Tuju e vocês vão, talvez, comer cachorro-quente. E, por isso, a gente tem que pensar nessa perspectiva, certo? E pode passar o último, e aí... Carlos, tu muda lá o último. No último, nós vamos pegar só do ano de 2023 para demonstrar o quanto de déficit tem nos servidores públicos federais, em todos os demais. Aqui nós temos o relatório resumido de execução do Orçamento Federal de 2023. Só para vocês observarem, né, como é a realidade. Eu garanto a vocês, direito não nasce em árvore. Direito... ele é sustentado por meio de tributação, ou por impostos, ou por contribuição. Quarta-feira de manhã, eu vou dar uma palestra lá na Universidade Gran Colômbia, em Bogotá, onde eu vou falar que a Previdência Social brasileira tem aquilo que o Leonardo Tavares, um professor de previdenciário do Rio de Janeiro, chama de solidariedade invertida. Os mais pobres pagando benefício para aqueles que têm mais condições, que é esse que se aposenta por aposentadoria por tempo, que ele vai lá e a legislação estabelece que aquela atividade não é especial, mas ele vai no Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, com base no princípio do tadinho, que não é tão tadinho assim, acaba flexibilizando a legislação e concedendo proteção àqueles que já têm uma proteção diferenciada. A isso Marcelo Tavares chama, e que eu comungo com ele, de solidariedade invertida. Porque eu, que ganho um Bolsa Família, vou comprar esse copo e eu vou pagar a mesma tributação que o professor Carlos, que é professor, que é procurador federal, o que eu sou membro do Ministério Público Federal, sou professora, o que cada uma de nós estamos aqui. E, por isso, que se nós pagamos o mesmo tributo, e se esse tributo é utilizado, inclusive para dar benefícios para alguns, que são aqueles que recebem benefício previdenciário, eu tenho aquilo que se chama solidariedade invertida. Eu agora vou passar, e, Carlos, tu poderia passar para nós, botar o slide da... Mas é porque a gravação... Então, você pode botar lá para a professora apresentar por lá? Porque eu disse que não seria... Pode ser? Então, pode ir lá. Então, agora eu vou apresentar a professora Ingrid.
A professora Ingrid, ela acabou de defender, há um semestre atrás, o mestrado aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico, e é uma profissional do direito, uma das que mais conhece sobre saúde suplementar. Esses dados que nós apresentamos, que são dados do poder público, né, da previdência pública, da assistência pública e da saúde pública, todos esses, tanto a saúde, quanto a previdência, quanto a assistência, também têm a contribuição privada. Nós temos a previdência complementar, que é privada, nós temos a assistência privada dada pela família ou pelas entidades beneficentes da assistência social, e nós temos a saúde privada. A saúde privada pode ser a saúde complementar, a saúde suplementar, e a complementar aqui, ela está dentro do quadro que nós apresentamos antes, porque complementa o sistema único. Então, eu vou ali na Santa Casa, que é uma instituição privada, e eu vou lá e sou atendida pelo SUS. Isso é saúde complementar, que é o poder público mesmo que paga. Agora, tem a saúde suplementar. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês têm plano de saúde? Quem tem plano de saúde? A grande maioria. Esses planos de saúde nós pagamos, e será que vamos ter direito às prestações? E é sobre isso que a professora vai falar. Inclusive, ela vai trazer dados aí, e ainda nós temos a privada, propriamente dito, que não vai ser objeto da fala de hoje, já que nós temos até 10 horas para encerrarmos aqui. Professora Ingrid, está com a palavra. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da professora Zélia, agradecer aqui aos colegas da mesa, e são também os nossos colegas do nosso grupo de Seguridade Social, que é um privilégio fazer parte. Nessa noite eu vou falar para vocês sobre a sustentabilidade da saúde suplementar no Brasil, e vai ser um sobrevoo que vai trazer para cada um de nós uma reflexão. Então, é algo sucinto que propõe aqui, de maneira assim muito breve, uma exposição, um sobrevoo sobre o assunto, que nada vai nos permitir detalhamento. Eu queria que você prestasse atenção agora sobre essa tela que a gente trouxe aqui. A saúde é, sim, um direito de todos, e, sob a nossa perspectiva hoje, é importante compreendermos a saúde dentro do nosso sistema de seguridade social. Então, a saúde é um direito humano, ONU reconhece, OMS, os organismos internacionais, é reconhecido também na nossa Constituição como um direito fundamental, está no nosso artigo 6º como um direito social, e integra o sistema de seguridade social, conforme o artigo 194 da nossa Constituição. Nesse sentido, qual que é o ponto de atenção que nós queremos ter aqui? A saúde suplementar, ela integra um sistema maior, ela integra o nosso sistema de seguridade. Portanto, a saúde pública, ela também está em interação direta com a saúde suplementar. Uma atinge a outra e vice-versa. Então, esse é um ponto de atenção muito importante para nós que somos pesquisadores, estudiosos, porque às vezes são vistas de formas separadas e distintas, né? Embora seja operada pela iniciativa privada, a atividade é regulada pelo poder público, a atividade da saúde suplementar, e faz jus ao artigo 196 da nossa Constituição, no qual é assegurado ao cidadão que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No Brasil, a saúde suplementar é prevista pelo artigo 199 da nossa Constituição e regulamentada pela Lei 9656, que é a famosa Lei dos Planos de Saúde. Essa regulação setorial pertence à ANS, criada pela lei própria, e atua como autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde para regular, normatizar e controlar as atividades relacionadas à assistência suplementar. No Brasil, 25% da nossa população está coberta, ou seja, está assegurada pela saúde suplementar. Esses são dados da Agência Nacional de Saúde de março de 2024. A saúde suplementar no Brasil, ela tem um caráter de essencialidade quando nós percebemos que a saúde pública não consegue atender no tempo e no espaço aquilo que os usuários ou as pessoas que estão em situação de necessidade precisam. Então, o que é isso, essa expressão tempo e espaço que eu estou utilizando na apresentação de hoje? Então, hoje, quando a professora Zélia acabou de comentar aqui, se existe a necessidade por uma situação de saúde grave, existe uma fila.
Então, no tempo hoje, a gente não consegue a celeridade necessária que aquela patologia, demanda de saúde requer. E quando nós vamos, por exemplo, a um hospital público, nós observamos que ele está o quê? Lotado. Porque o espaço físico também não comporta a demanda de toda a nossa população. Portanto, a saúde suplementar no Brasil ela tem um caráter de essencialidade. Ela é suplementar, sim, mas ela também é essencial, certo? E o nosso sistema de saúde único, ele ainda é deficiente, se bem que eu sou fã do nosso sistema SUS, ele tem sido desenvolvido, crescido também, pesquiso nessa área, mas ele ainda é deficiente para atender a população como um todo. Portanto, nós vamos entender o sistema de saúde suplementar como essencial. E aí também é importante a gente observar essa questão do mutualismo. Eu estou sendo rápida, né, em razão do nosso horário aqui, espero que vocês estejam me compreendendo bem. O mutualismo é algo, um dos principais, aliás, é um dos princípios básicos do seguro. O mutualismo é chave para que o sistema de saúde suplementar funcione, uma premissa do seguro. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela traz uma frase que, assim, traz um resumo, né? É um por todos e todos por um. O que uma pessoa utilizar, todos vão pagar. O custo de um paciente vai recair sobre todos, tá? Eu coloquei em amarelo que a parte principal para a gente é que esse princípio ele é fundamental na saúde suplementar e é o mesmo aplicado a qualquer tipo de seguro. Funciona como um fundo comum administrado pelas operadoras de plano de saúde, por meio do chamado Pacto Intergeracional. Os mais jovens subsidiam parte dos custos de assistência dos idosos. Os que gozam de melhor saúde subsidiam parte dos custos dos menos saudáveis. Sem o mutualismo, os planos não teriam condições de se manter, pois haveria o estabelecimento da chamada seleção adversa, ou seja, apenas usuários que necessitam daquele serviço pagariam para tê-lo. Se todo mundo... Vou dar um exemplo aqui no seguro de automóvel, que é mais fácil de a gente enxergar. Se todo mundo utilizar o seguro que paga de automóvel, vocês acham que a seguradora teria condição de pagar para todos? Evidente que não, porque quando você paga o seu seguro de carro, né, o seguro do seu automóvel, o valor que você paga não corresponde a um carro novo. É verdade ou não é? Ele é parte apenas. Então, sendo assim, se você observa esse mesmo princípio na saúde, você vai notar que o valor de uma cirurgia extrapola muitas vezes o valor da mensalidade paga. Portanto, esse sistema de mutualismo, ele é essencial para o equilíbrio e para a sustentabilidade do setor da saúde suplementar, porque aquilo que uma pessoa vai utilizar vai ser paga pelas que não efetivamente estão utilizando. Por isso, ele é um sistema que todos pagam, mas nem todos devem utilizar. O custo de cada segurado vai afetar o grupo todo. Por que hoje que a gente fala sobre saúde suplementar? Por que hoje a gente trouxe esse tema aqui? Porque a saúde suplementar no Brasil está, você assim, singela, está à beira do colapso. Então, eu trabalho nessa área há 26 anos. Nós estamos literalmente à beira do colapso. O que significa isso? Não há condições de se manter o pagamento dos custos médicos hospitalares se não forem feitas mudanças estruturais, mudanças de toda a sociedade, inclusive na conduta do consumidor, dos médicos, dos hospitais e de todo o sistema. Há um ecossistema trabalhando junto para encontrar soluções para que esse sistema se mantenha. Então, hoje, a gente tem uma série de problemas ligados à sustentabilidade que são voltados à área de gestão. Então, tem que ter uma boa gestão para que o plano de saúde, o sistema de saúde suplementar continue. Então, cada operadora faz bem um trabalho de gestão. Aí você escolhe a que melhor te atende. Então, isso já é um desafio por si só. Tá? De cada 100% arrecadado, 70% deve ser gasto em custos médico-hospitalares, enquanto 30% deve ser gasto com custos operacionais, pagamento de folha de funcionários e também o lucro. E você pode achar, nossa, todos esses 30% é para lucro? Efetivamente que não, o lucro é 2, 3, 4, e se conseguir 5% que não se consegue. E nós estamos agora no terceiro, indo para o 4º ano consecutivo de resultados
resultados negativos, resultados operacionais negativos no mercado de saúde suplementar. Quais são os principais problemas que atingem esse sistema de mutualidade, ou seja, que todos pagam, né? Fraudes, desperdício e está aí a judicialização. Então, nós vamos ter assim uma série de serviços que são desnecessários e são solicitados. Nós vamos ver fraudes, né, de diversos tipos e a judicialização, que vai também, como a professora Zélia falou, às vezes em algumas decisões, né, beneficiar, às vezes, pacientes com solicitações de pedidos que estão muito distante ao regramento do setor. Então, ninguém pensou o quanto custaria aquele atendimento, porque não faz parte da regulamentação. A Agência Nacional nunca impôs aquela cobertura e, de repente, o Judiciário traz ali aquela decisão obrigando o plano de saúde a pagar algo que não foi previsto. Dados do Conselho Nacional de Justiça sobre os processos de saúde no Brasil, eles mostram o seguinte: segundo o painel de estatísticas processuais do direito da saúde, do CNJ, em 2023, foram identificados cerca de 570 mil novos processos judiciais sobre saúde no Brasil, sendo 219 mil sobre saúde suplementar. Entre os assuntos mais judicializados estão fornecimento de medicamentos, tratamento médico hospitalar, reajuste contratual e fornecimento de insumos. Nós vamos observar aqui que a saúde, ela tem uma premissa, ela não é como os demais seguros. Então, nós vamos ver que ela tem uma precificação por risco. Então, é necessário que se estabeleça uma estatística mínima do que pode ser utilizado. Qual o risco futuro, incerto, que venha a ocorrer no futuro? Ou seja, é pago para não ser utilizado. A gente fala, nossa, mas eu pago tão caro o meu plano de saúde, eu pago para não utilizar? Evidentemente que a gente paga por uma possibilidade de utilização. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil compreender isso na linha do tempo. Por quê? Quando o seguro-saúde ele foi idealizado com uma premissa de investigação diagnóstica. Ou seja, uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde, de repente vem no futuro a ter. Né? Então, existe o risco de que uma doença, uma patologia aconteça. Então, é necessário uma hipótese diagnóstica. Vocês vão observar que quando se solicita exames, é necessário que haja ali um HD. Ou seja, qual é a hipótese diagnóstica? Eu não posso simplesmente utilizar o sistema para visitar 10 médicos, para conversar com eles e, enfim, saber como é que está a minha saúde e daí fazer um monte de exames sem uma hipótese diagnóstica, sem a necessidade de se buscar investigação diagnóstica. Só que com o passar do tempo, houve uma mudança no consumidor. Então, hoje, o que é muito positivo, mas também é desafiador para os custos médico-hospitalares, é uma conduta preventiva. Então, hoje o paciente, ele vai para prevenir, ele não está sentindo nada, mas ele não quer ter, o que é positivo, concordam? Porém, é também um desafio, porque daí todos acabam acessando mais o sistema, sendo que ele foi idealizado para ser utilizado somente se acontecer algo, né, um risco certo, incerto. Sobre isso, depois há um detalhamento para vocês entenderem melhor, porque não é um cerceamento do consumidor, mas sim uma conduta do consumidor que é positiva e que também desafia os custos médico-hospitalares. Então, hoje, é possível cobrir tudo para todos? Então, como é que a gente vai fazer? Imagina uma criança que paga R$300 por mês e precisa de uma cirurgia que custa 30 mil. Concorda que muitos outros clientes que não fizeram a cirurgia que vão pagar por ela? Então, agora imagina isso num todo, né? Num grupo maior. É possível cobrir tudo para todos? Então, hoje eu trago essa reflexão, como o Dr. Carlos trouxe, e é uma reflexão que a professora Zélia sempre coloca para nós, que é a questão dos custos, né? Daquilo dos nossos direitos. Então, hoje a gente está enfrentando isso e por isso o nosso sistema de saúde suplementar está literalmente à beira de um colapso. As normas devem levar em conta a ciência do seguro para sua sustentabilidade. Então, muitas vezes são feitos regramentos totalmente distanciados da ciência do seguro, sem nem levar em conta, por exemplo, o mutualismo ou o ponto de equilíbrio. Então, é importante isso. Eu trouxe aqui uma curiosidade, que é uma medicação de alto custo. Essa medicação que está na tela, ela tem um custo por paciente de 6 milhões. E é para um único paciente.
Essa medicação ela está no rol da Agência Nacional de Saúde, o que é muito positivo, porque nós acreditamos que as pessoas que precisam realmente devem ter o seu tratamento, mas aí nós chegamos numa questão: quantos pacientes saudáveis precisam compor as suas mensalidades ou pagar pontualmente as suas mensalidades para que uma pessoa que esteja enferma possa gozar desse benefício? Viram que nós estamos diante de desafios entre direitos importantes, esse direito essencial à saúde, mas um desafio matemático, né, e financeiro para que nós possamos aí ter uma sustentabilidade do sistema, tá? E finalizo agora colocando aqui algumas soluções para um sistema de saúde suplementar. Antes de encerrar essa tela, eu queria dizer para vocês, inclusive para a nossa mesa aqui, que eu estou fazendo um resumo do resumo, né? É só para deixar vocês assim sensibilizados de que é um problema maior, porque muitos desses itens que eu mencionei demandam um detalhamento, uma discussão mais profunda, tá? Em razão do tempo, a gente fez aqui o resumo do resumo. Então, quais são algumas das soluções que vêm sendo propostas para o sistema de saúde suplementar ser um sistema saudável? É a importância do rol taxativo, acho que vocês viram essas discussões recentes, né? Por que a importância do rol taxativo? Agora eu estou pensando no sistema de saúde suplementar, tá? Por que é importante? Justamente para que haja previsão de quanto vai custar cada procedimento, senão é um cheque em branco. Quanto é que vai custar? O que eu vou ter que pagar? Os planos não sabem. Com essa dificuldade, dessa insegurança jurídica, os planos estão saindo do mercado, estão fechando as portas e os grupos econômicos que participam estão se retirando do negócio. Se você hoje for contratar um plano de saúde, especialmente para pessoas físicas, vocês terão dificuldade de encontrar, porque é muito difícil. Então, a Prevent Senior, que é muito famosa, muito conhecida, ela simplesmente suspendeu as vendas porque a Amil, ela se retirou de um negócio da Qualicorp, né, de uma negociação alta que tinha ali com um grande número de vidas, e uma operadora pensou o seguinte: toda a massa que a Amil está deixando para trás, especialmente os doentes, o que vai acontecer? Eles não têm plano para entrar, então eles vão vir para nós. E aí, não, a gente não tem condições de comercializar mais. Com isso, quem perde, gente, é o consumidor. Então, o nosso mercado literalmente está passando problemas de toda a ordem, tá? Então, comportamento do usuário, o usuário tem que ser chamado para o centro do negócio, auditando as suas utilizações. O consumidor tem que participar na gestão do seu plano de saúde, por isso os sistemas de coparticipação. É importante o conhecimento de regras próprias do setor, para que a gente haja com ética em todas as áreas. Então, tanto advogado, judiciário, consumidores, todos devem conhecer mais, já que isso, né, professora Zélia, é o nosso coletivo, né? Se der errado, todos vão pagar também por isso. Então, é necessário também que agora nós nos juntemos para que a gente consiga efetivamente ter soluções. A desjudicialização do setor é um grande desafio, mas estão sendo feitos alguns esforços também, como estou colocando aqui um único caso aqui, que é o NatJus na saúde suplementar, mas existe uma série de outras propostas também sobre pareceres técnicos, enfim, que eu não vou seguir aqui por conta do tempo, inibir as fraudes, evitar o desperdício com as nossas melhores práticas, normatizar o setor respeitando as regras que fazem parte do negócio do seguro, né? A gente às vezes olha só para o direito do consumidor e esquece que existe ali também um outro setor que tem uma ciência do seguro. Isso eu gostaria de deixar como ponto de alerta. Existe uma ciência do seguro, ela tem que ser levada em conta, porque se ela não for levada em conta, a gente vai realmente chegando mais perto do colapso. E a Agência Nacional de Saúde, ela é apresentada também como um fator resolutivo e mediador de conflitos. Com isso, então, eu deixo essa abordagem para vocês, breve, espero de alguma maneira sensibilizá-los para um problema maior que nós estamos enfrentando, e a tendência é que ele aumente com o passar dos anos, né? E se você ainda não chegou, não teve um reajuste alto, pode ter certeza, ele vai chegar, viu? Todo mundo vai pagar essa conta. E eu quero agradecer a atenção de todos e encerro por aqui. Obrigada. Professora Ingrid, vocês viram
o grupo de pesquisa, todos nós somos pesquisadores no grupo de pesquisa. Tem alguns alunos que eu convidei que estão fazendo parte do grupo de pesquisa, é isso. Eu vou passar, eu sei que já são 10 horas, mas eu vou passar a palavra por uns 2, 3 minutinhos para, eu não sei, tem ali, né? Para a professora, tanto para a professora Ana quanto para a professora Elisete, dar uma palavrinha. No próximo, elas que vão falar. Hoje a ideia era nós três, pelo tempo, mas como elas estão aqui pela falta de lugares aqui na plateia, então vou passar a palavra para as duas para fazer algumas considerações de 2, 3 minutos cada um. Boa noite a todos, professora Zélia, professor Carlos, professora Ingrid, Ana Paola. A sustentabilidade, ela, como nós vimos, ela está em todos os âmbitos. Quando a professora Ingrid falou que os custos altos dos planos e as decisões judiciais, que isso não está incluído nos planos de saúde, isso faz com que muitos estão deixando de ter o atendimento. E, deixando os planos de ter esse atendimento, eles vão migrar, consequentemente, para a assistência, para migrar para a saúde público. E o sistema vai, a cada dia mais, se tornando... Superlotando, isso. Quando a professora falou com relação à previdência social, que eu trouxe na minha dissertação das contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho, a decadência e os seus reflexos na previdência social. Porque nós temos um processo trabalhista que diz que você tem 5 anos para você poder requerer as suas verbas salariais que não foram pagas corretamente, e você tem uma CLT que te diz que você pode requerer um vínculo empregatício de uma forma imprescritível para que você possa utilizar esse período na Previdência Social, onde a Previdência Social tem 5 anos para poder fazer o recolhimento dessas contribuições de um período imprescritível, ou seja, ela vai ter que fornecer um benefício previdenciário sem ter tido as contribuições no período. E nós vemos um déficit enorme, como a professora Zélia colocou aqui, com relação à Previdência Social. Hoje, os benefícios eles vão ter que ser pagos. Hoje, eles ainda estão sendo pagos. Só que a arrecadação não tem sido suficiente. Se ela não é suficiente, ela tem sido tirada de algum lugar, porque ela tem que ser suprida. E ela tem sido tirada de onde? Da proteção social e da saúde. Então, nós vemos que, quando nós falamos da sustentabilidade, é muito sério. Quando nós como operadores do direito, nós temos que ter a consciência do que nós venhamos a buscar em juízo. Porque nós temos tido decisões judiciais fornecendo benefícios onde a lei não tem previsão. Se a lei não tem provisão e o benefício tem que ser concedido, seja numa área de saúde, seja numa área assistencial ou numa área da previdência social, desequilibra a sustentabilidade. E isso vem prejudicar o futuro daqueles que estão contribuindo. Porque nós sabemos que nós contribuímos hoje, não vou utilizar hoje, mas eu contribuo na certeza que eu vou utilizar. Só que se as decisões têm sido de uma forma que elas não têm sido corretas, isso causa um prejuízo muito grande. E na minha dissertação, a discussão ela traz isso, porque os vínculos são concedidos, os direitos dos trabalhadores, não estamos discutindo o direito do trabalhador, mas ele tem que vir com as contribuições previdenciárias, porque nós tratamos de uma previdência contributiva. Mas os entendimentos do Supremo Tribunal Federal e dos juízes têm feito o quê? Um grande desequilíbrio. Como operadores do direito, nós temos que ter essa cautela. E muitos não têm tido, nem os operadores do direito, como advogados, tampouco o judiciário e a nossa Corte Suprema, e aonde tem causado todo esse caos com relação à sustentabilidade. Vou passar para a professora Ana Paola. Obrigada, Elisete. Eu queria falar rapidamente sobre a questão do trabalho plataformizado e os impactos na Previdência. Né? Como o professor Carlos bem frisou, nós temos 38 milhões de trabalhadores na informalidade. E essa grande massa, ela tem 10% dessa massa é composta por trabalhadores plataformizados. Uber, iFood, as microtarefas. E a questão principal é que essas pessoas elas têm uma baixíssima taxa de contribuição previdenciária. Com os dados da PNAD, a gente conseguiu ver que apenas 22,6% dos motoristas e só 25% dos entregadores contribuem, em comparação com 64% dos trabalhadores
com ocupações formais. E, além disso, essa categoria ela enfrenta desafios econômicos e sociais, né? Eles têm rendimentos abaixo da média nacional, têm, obviamente, menor proteção. Na minha dissertação, acho que, falando brevemente, eu fiz uma análise de dos projetos de lei propostos, porque nós temos há quase 10 anos esse tipo de atividade em desenvolvimento do Brasil e até agora não logramos ter uma regulamentação. Nós tivemos medidas muito incipientes durante a pandemia, mas elas eram simplesmente voltadas. Então, eu fiz uma análise onde nós pudemos ver que uma grande parte dos projetos querem classificá-los como autônomos, aí tem uma outra parte menor que busca colocá-los como trabalhadores equiparados à CLT, e uma terceira forma, simplesmente, quer colocar esses trabalhadores como MEI. Não um autônomo, mas um MEI. E eu acho que a professora Zélia concorda comigo sobre o impacto do MEI, né, pela insuficiência de recurso, pela necessidade do Estado complementar isso. Então, eu só concluindo aqui, que é urgente que o governo federal trabalhe na busca de uma regulamentação que seja eficaz e justa para essa categoria, porque ela tem um peso muito, muito grande na parte da saúde. Nós temos principalmente com motoboys, acidentes, porque ao trabalhar nessas atividades, eles assumem o risco do negócio, eles assumem todos os custos. Então, o que a gente pode pensar conjuntamente para solucionar isso? Eu acho que eu deixo essa indagação para os futuros juristas aqui. Gente, aquilo que a professora falou, um MEI, ele recolhe 30 anos e, num ano de benefício, ele já tem tudo que ele arrecadou, só para ter uma ideia. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que repensar se é adequado, se não é, que forma de proteção nós queremos. E o que nós queríamos com essa fala de hoje, acabamos atrasando um pouquinho por conta do problema, eu fiquei bem satisfeita. Eu sei que muitos estão aqui porque querem contar a hora, que querem contar a hora de pesquisa, não importa o motivo. Eu tenho certeza que do que vocês ouviram aqui, vocês se impactaram e precisam se impactar. Todos vocês vão fazer TCC, podem aprofundar os estudos, tanto em relação à saúde, quanto à previdência, quanto à assistência social, o financiamento disso tudo. E quem tiver interesse, nós temos reuniões mensais do grupo de pesquisa para tratar sobre um tema que interessa a todos nós enquanto cidadãos, nós enquanto beneficiários do futuro. Quero agradecer a todos, quero agradecer em especial aqui os integrantes do grupo, todos nós somos integrantes do grupo de pesquisa aqui, e quero desejar a vocês uma excelente semana jurídica. Eu amanhã, a partir de amanhã, vou estar na Colômbia num evento acadêmico que vai tratar sobre solidariedade, e eu vou abordar exatamente a solidariedade no processo no sistema de proteção social brasileiro. Muito obrigado, boa noite a todos e boa semana.